aí pessoal, como é que vocês estão? Como é que vai você aí com a sua família? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Ou será que um lar instável, com muita guerra, com muito conflito, com muitas discórdias, desunião, define o seu lar? Como é que vai você com a sua família? No vídeo de hoje, gente, eu quero abordar esses assuntos a respeito do lar, como é que a gente se relaciona dentro da nossa casa com os nossos familiares e dizer para vocês que assistam esse vídeo com espírito de oração, porque sabemos que as famílias hoje são o alvo aí dos maiores conflitos, né? E infelizmente nós vivemos numa guerra fria dentro de casa e a gente precisa nos policiar, nos organizar, olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa usar de estratégia para que o nosso lar seja um lar tranquilo, um lar abençoado, onde reina a paz do Espírito Santo na nossa casa. Então, assistam esse vídeo com espírito de oração e vamos tratar sobre alguns problemas que afetam nossos lares nos dias de hoje. Eu quero dizer para vocês que Deus ele se importa muito com a sua família, com a minha família, porque a família é um projeto criado pelo próprio Deus. Então ele se importa muito com a nossa família. E por ele se importar tanto com a nossa família, ele já deixou diversos versículos na palavra dele de como devemos viver em família. Ele deixou várias orientações para que pudéssemos ali ter um lar tranquilo e abençoado. E foram realizadas algumas pesquisas que os maiores problemas que são encontrados aí nos lares são diversos, né? Mas assim, eu vou pontuar alguns aqui e depois vou falar um pouquinho sobre cada um. A falta de diálogo é um problema sério hoje nas famílias, o excesso de trabalho, o mau uso das redes sociais hoje também está afetando muitos lares. A gente vê também o abuso físico, emocional, a forma que um trata o outro verbalmente ali também é um dos problemas que está matando as famílias. E assim, a má administração do dinheiro, gente, também é algo que tem destruído muitos lares, muitos casamentos. Então, esses problemas que têm surgido aí, né, desde quando a família foi criada, sempre existiu esses problemas, mas a diferença é que nos dias de hoje parece que esses problemas estão mais difícil de ser, vamos dizer assim, contornado as situações. Parece que os princípios e os valores assim das famílias estão se perdendo, porque nós estamos fazendo meio que vista grossa, a gente não tem dado mais valor, a gente não se importa mais com a família ali sendo destruída. E às vezes a gente se pergunta assim, onde é que eu estou errando, o que eu posso fazer para melhorar? Se você puxar aí nas pesquisas na internet, você vai ver o tanto de gente procurando, falando sobre esse assunto, o que eu posso fazer para melhorar. Eu já não consigo mais mudar a minha situação, como mudar o contexto da minha vida. Eu estou pedindo socorro, o que eu devo fazer? Então a gente vai olhar de onde vêm os problemas, para depois tratar os problemas. Precisa descobrir de onde está vindo esses problemas para ser tratados, né? Porque não adianta você querer resolver um problema se você não sabe de onde está surgindo. Outra coisa muito que assim, Deus tem chamado muito a minha atenção e eu tenho observado, assim, conversando com algumas amigas, também a gente precisa se policiar muito e começar a disciplinar mesmo nossos filhos, mostrar para eles que existem regras, que precisam ser estabelecidas ali dentro do lar. Os filhos estão criando ali meio que desnorteado, não tem rumo, não sabe para onde ir, não tem perspectiva de vida. E a falha, infelizmente, é nossa, porque a gente está deixando muito a desejar nessa área e nós estamos criando cidadãos e cidadãs aí totalmente desprovido de todas as áreas aí, de pensar no futuro melhor, de buscar algo melhor para a vida. Parece que os jovens hoje estão meio perdidos em si mesmos, eles não conseguem encontrar a identidade deles, estão vivendo muito no modismo, na modinha, nas influências aí das redes sociais, e isso está sendo um perigo para essa geração aí que a gente está formando. Porque a gente fala geração Nutella, mas eu
conversando hoje com uma amiga, eu falei, a geração Nutella, será que não somos nós? Porque se os nossos filhos estão enfrentando esses problemas, a gente não pode estar sempre culpando aí os outros, mas como é que a gente está administrando dentro do nosso lar a disciplina, o amor? Como é que a gente está falando sobre os princípios e valores que a gente tem que inculcar na cabeça das crianças, dos jovens, a entender que tudo na vida tem regras, tudo na vida você vai pagar um preço pelas suas escolhas erradas, e aí a gente deixa a desejar, tá deixando as crianças meio que como se planta batata, né? Coloca lá e ele se vira, não é assim. Nós vamos ser cobrados por Deus, porque a responsabilidade de pai e mãe, ela é muito grande. A Bíblia compara o pai e a mãe como um administrador. Então, nós somos para os nossos filhos como Cristo é para a gente. Nós temos que prestar conta ao Senhor, nós temos que ter obediência ao Senhor. E se os nossos filhos não estão tendo essa obediência, essa reverência, porque talvez eles não estão vendo isso na gente também, esse posicionamento nosso. Nós somos a maior influência que nossos filhos deveriam ter. Então tem surgido muito esses conflitos. Os pais estão sofrendo, as mães estão sofrendo, os jovens também, os filhos estão sofrendo com tudo isso. Eu coloquei como número 1 a falta de diálogo. Por quê? Porque a gente sabe que o diálogo ele é fundamental no lar. Mas as pessoas hoje em dia não conseguem ouvir ninguém, né? Eles não têm aquela paciência de ouvir ninguém. Eles vivem focados mais em redes sociais e isso também está prejudicando muito o relacionamento do casal, o relacionamento ali dos filhos. Então, eu coloquei como regra aqui em casa, podem achar absurda, mas assim, aqui na minha casa, não tem essa de ficar em rede social durante a semana, eu libero no final de semana, porque a gente precisa ter uma vida proativa. Então, tem as tarefas da casa, tem a escola, tem as coisas, né, do reino de Deus que a gente tem que se dedicar. E eu, para me dar exemplo, né, para minha filha principalmente, que é aquela que, como ela é mais nova, eu tô tendo ali um certo cuidado assim de mostrar a realidade sobre as redes sociais, está implantando muitas mentiras na cabeça dos jovens, né? E assim, as crianças hoje estão muito agitadas. As mães estão tendo diagnóstico aí de que os filhos têm problemas e precisa tomar remédio. Eu estou tendo tantos casos assim de amigas que os filhos estão sendo taxados aí com algumas síndromes. Mas, gente, pelo amor de Deus, essas síndromes aí é porque o cérebro da criança está em formação. Se você deixa ele muito tempo ali refém da TV, do celular, isso vai afetar o cérebro da criança. E como resultado disso, a criança vai ficar muito agitada, ele vai ter dificuldade de aprendizado. Então, assim, isso prejudica muito. E nós, como pai e mãe, nós somos autoridades do lar. A gente precisa, sim, cortar isso. E eu falei... Comprei livros, né, para minha filha ler, para ela ter o hábito de ler, porque hoje em dia ninguém tem mais o hábito de ler, não tem nem paciência. E assim, eu estipulei regras, assim, eu falei, você vai ter o horário de se divertir, você tem o horário de me ajudar nas tarefas da casa, porque isso aí, gente, é bíblico. A gente precisa instruir os filhos no caminho do Senhor. E não é só na palavra, tipo assim, ir à igreja, não. O caminho do Senhor é ensinar aqui os princípios dentro de casa, porque a minha casa é meu primeiro ministério. A igreja, né, que eles têm que viver aqui, a primeira igreja é na minha casa. Nós somos igreja. Então eles têm que ter responsabilidade, eles não são hóspedes, né? Eles têm ali que ajudar na manutenção da casa, eles têm que ajudar ali em todas as áreas, eles têm que ajudar. E também tem um momento de lazer, de conversar, isso é muito bom. Tira a televisão e o celular, estipula horário. Até quem criou o computador, ele estipulou 1 hora por dia para o filho. Você imagina? Então, se ele que criou o computador sabe do benefício e também o malefício que causa, como nós vamos permitir que nossos filhos fiquem o dia todo aí nas telinhas? Mas isso a gente faz por quê? Porque não temos tempo. Eu não tenho tempo, a criança vai exigir muito a minha atenção, então a minha solução é colocar ele na tela e eu vou ter o tempo livre. Calma, sua primeira responsabilidade e prioridade são seus filhos. Se você trabalha fora, se administra e se organize. Porque não adianta querer abraçar o mundo se você está matando o seu mundo em casa.
Então, aqui em casa eu fiz isso, gente, está funcionando muito bem. Eu percebi que a Rapunzel ela tá uma menina mais tranquila, mais centrada, se desenvolveu melhor na escola, tá tendo aquele interesse de leitura, eu tô comprando livros, ela tá lendo e pedindo mais. Isso desenvolve tanto a fala dela, o intelecto dela, ela consegue abranger outras áreas assim de maturidade, ela tá amadurecendo aos poucos por conta de livros, de um conteúdo bacana. E assim, a gente tem que ter diálogo também no casamento, sempre conversando com o outro, expondo ali os problemas, resolvendo os problemas com muito amor, com muito carinho, mas com muito diálogo. Gente, é fundamental o diálogo na família. Não deixem morrer isso nos lares de vocês. Não deixe. Às vezes vocês ficam uma hora aí nas telinhas, mexendo nas suas redes sociais, vendo a vida das pessoas ali, que mostra aquele sorriso falso lá, né? Porque na verdade a vida tá uma bagunça, mas mostra ali uma realidade que não existe, é uma vida falsa ali, é só uma maquiagem. E aí a gente fica se baseando nessas pessoas que ficam mostrando foto em lugares bonitos, não sei o quê. Mas quando vai ver, a vida tá toda bagunçada. Então, aquilo ali não é real. A gente precisa voltar para a realidade, viver a nossa própria vida e parar de ficar o dia todo em redes sociais olhando a vida do outro, uma vida falsa, uma vida mentirosa. Então, esse é um ponto muito importante. Dê mais atenção à sua família, converse mais, abrace mais, beije mais, aperte mais e pare de ficar o dia todo em redes sociais. Gente, isso aí é ladrão. A rede social está sendo ladrão do tempo. Nós estamos, infelizmente, fazendo mau uso do tempo e estamos matando quem mais importa, que é a nossa família. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as finanças. Gente, olha só, eu estou até fazendo um curso de finanças, que é uma área que eu sou apaixonada, eu quero aprender mais e mais e mais. Porque não importa se você ganha pouco ou muito, você tem que saber administrar o que você ganha. Nós não estamos falando aqui de pessoas, né, que tem muito dinheiro ou que tem pouco dinheiro, mas saiba administrar o que você tem. E eu descobri que a forma como você se relaciona ali com suas finanças afeta até sua comunhão com Deus. Gente, é impressionante. Às vezes a pessoa não para pensar nisso, mas quando as finanças ali estão uma bagunça, quando você está endividado, quando você faz mau uso ali das suas finanças, ele prejudica seu relacionamento com Deus, porque você começa a ficar naquele desespero, eu não consigo pagar minhas contas, eu quero sempre mais, eu estou sempre insatisfeito, porque eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Por mais que seu salário até aumente, até que você tenha uma renda até maior, mas vocês vão perceber que o problema é o mesmo, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm, elas querem sempre mais e mais e mais. E isso é o que? A má administração do que ganha, porque Deus, ele prometeu na palavra dele que ele nunca nos deixaria, sabe? Ele ia prover todas as nossas necessidades. Só parem para pensar. Deus nunca disse que ia suprir as suas vontades, mas a palavra dele diz que ele ia suprir todas as nossas necessidades. E ele tem suprido, gente. Pode ter certeza, se você não tem parado para observar isso, comece a valorizar. Deus tem suprido sim todas as nossas necessidades. O que ele não supre é as nossas vaidades, nossos desejos egoístas, né? Querendo sempre mais. Então, comece a colocar sua mão onde alcança. Se você tem condições de comprar, aprenda a se planejar, aprenda a se organizar, aprenda a poupar, sabe? Viva sempre um padrão a menos do que você tem. Porque as pessoas, eles querem muito mostrar para o outro que tem. E aí se endivida, começa a fazer prestações horrorosas, quer comprar um monte de roupa que não pode pagar, às vezes troca de carro, não tem nenhuma casa própria, e a pessoa está iludida nisso aí, não é porque ele tem um desejo de ter, aquele desejo saudável, não, mas parece que é uma insatisfação tão grande, não tem contentamento nenhum, não é que você tem que ser acomodado, não é isso que eu estou falando, você não pode ser acomodado, porque se você é um administrador de Cristo aqui na Terra, você tem que dar o seu melhor nas coisas que ele te confiou. Você só não pode ser ambicioso. Aquela ambição egoísta, sabe? De você querer sempre mais e mais, mesmo assim você vai passar por cima de tudo e todos. E a primeira pessoa, os primeiros que são afetados são da sua casa.
Quando você administra mal as suas finanças, você prejudica o seu lar em todas as áreas. Tem pessoas que não conseguem dormir porque está endividado. Tem pessoas que acabam com o casamento porque não conseguem lidar, sabe, com os problemas que surgem por questão de finanças, né? Tem as necessidades básicas da família, o cara não consegue suprir, a mulher não consegue suprir, acha que o marido não está sendo suficiente, ele não está suprindo as necessidades e começa a desistir um do outro. Os filhos também são insatisfeitos, porque os pais não podem dar o que a mídia diz que eles têm que ter, né? Aquela roupa de marca, aquele sapato de marca. E os filhos sempre, até as crianças, gente, começam a assistir, ficar desejando aquele monte de brinquedo caro, aquele monte de coisa. Tem criança que tem uma caixa lotada de brinquedo, mas já tá na natureza, sabe? Eu quero mais e mais e mais. Porque isso está sendo estimulado. Eles estão sendo estimulados pela mídia. Então a gente precisa acordar. Aprenda, gente, a administrar o pouco que você tem. Por quê? Porque se você for organizado, você viver um padrão abaixo do que você ganha, você consegue juntar. Você vai honrar a Deus. Você pode até ser uma pessoa que faz doações. Não espere ser rico, mas espere ser próspero. Porque a prosperidade está bem longe de riqueza. Prosperidade, quando você honra a Deus, você é uma pessoa próspera. Quando você ama a sua família, você é uma pessoa próspera. Quando você é um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, que você é um bom cidadão, você é uma pessoa próspera. Prosperidade está muito além de posses. Então observe esses detalhes e comece a amar mais a sua família. Ensine finanças para os seus filhos. Aprenda primeiro, sabe? Escola não ensina isso. Aprenda, tem que ensinar. Ensina em casa, eu ensino finanças para minha filha. Ela faz parte. Meu filho também, eles fazem parte das despesas, então eles têm que saber como é que funciona. Então, gente, parem de gastar por impulso, parem de fazer dívidas intermináveis, que a pessoa, eu falo assim, tem gente que tem dívidas que até quando morrer não consegue terminar de pagar, porque as pessoas estão vivendo muito no materialismo, sabe? Aquele desejo desenfreado de ter coisas que não pode pagar e mesmo assim compra. Às vezes, a gente percebe assim que os cartões de crédito têm sido um vilão na mão de quem não sabe usar. Corta esse cartão de crédito, tenta comprar mais à vista se você não sabe usar, se você não tem controle ali. Então, gente, pelo amor de Deus, não acabe com a sua família. O custo de vida tá alto, o que eu ganho não dá pra nada. Eu sei, diminua aí as despesas, sabe? Para de ficar trocando de celular, para de ficar comprando roupa, veja o que são prioridades. Eu costumo falar aqui em casa, sabe o que é prioridade? É não faltar comida para vocês. Sabe o que é prioridade? Eu pagar a energia, eu pagar a conta o gás, eu pagar as contas básicas ali, que eu sei que são necessidades. O resto é desejo. Desejo espera, a gente se organiza, se programa, para depois ter essas coisas. Então veja o que é prioridade. Se contente com o que você tem, administre o pouco que Deus te deu. A Bíblia fala que aquele que Deus deu pouco, eu não vou citar o texto completo aqui, mas a gente percebe que aquele que recebeu um talento, ele foi tirado. Leia lá a Bíblia, eu vou até colocar aí depois qual é o texto para vocês lerem. Quem recebeu 5 foi multiplicado. Por quê? Porque as pessoas têm que saber administrar, sabe? Todo mundo tem talento, todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma habilidade. Comece a usar isso para o bem. Então, valorize isso, gente. Finanças é algo que precisa ser aprendida e aprendida dentro de casa. Se você nunca aprendeu isso, comece a estudar. É muito básico, tá? É muito básico. Você vai gastar menos do que você ganha. É só isso. Isso aí é o básico do básico. Você não vai gastar além do que você ganha. Você vai gastar sempre menos. Viva um padrão abaixo. Gente, o excesso de trabalho também tem matado as famílias. Como está você na sua família? Como é que você tem trabalhado? Tem muita gente, tem muita mulher, né, que precisa trabalhar fora, administrar ali tanto o serviço doméstico como tem que trabalhar fora.
eu passei por essa fase, hoje eu tô em casa e louvo a Deus, sabe, que eu tô no meu momento de cuidar dos meus filhos e assim, quando eu estava trabalhando fora, eu trabalhava tanto, gente, tanto, até os meus ossos doerem. E teve um dia que eu caí no banheiro de tanto cansaço. Eu lembro que meu filho era pequeno, era muito raro eu ter tempo para ele. Porque a minha preocupação era, eu preciso dar o melhor para ele. Como eu só tinha ele, eu sempre falava isso, né? Eu preciso dar o melhor para meu filho, eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas o melhor que eu tinha que dar para ele, eu não dava, que era o meu tempo. E muitos pais aí, muitas mães estão simplesmente cometendo o mesmo erro que eu, sabe? O trabalho é digno. A Bíblia diz, né, que o trabalho dignifica o homem. Só que a gente está usando o trabalho de maneira para suprir o nosso ego, trabalhando exageradamente porque eu quero ter uma bolsa melhor do que a minha amiga, eu tenho que mostrar que eu tenho um carro melhor, que eu vou conquistar isso. As conquistas são bênçãos, mas observe o que vocês estão fazendo com os filhos de vocês, com os lares de vocês. Tem homem mesmo que chega em casa, tá tão cansado do trabalho que ele não tem tempo nem de olhar para a cara da esposa e do filho, porque está trabalhando demais. Então se organize. Eu acho que o trabalho ele é bom, tá? Eu tô falando daqueles que acham que estão morrendo de cansado, mas quando chega vai para as redes sociais e não dá tempo de olhar para o rosto do filho, da filha, da esposa, da mãe, do pai, mas tem tempo ali de ficar enfurnado nas redes sociais. Então o trabalho é bênção, mas só que vamos pontuar. Até que ponto o meu trabalho está sendo bênção? Será que eu estou honrando ao Senhor? Será que eu estou honrando a minha família com o meu trabalho? Será que eu estou sendo exemplo? Porque a Bíblia diz que você tem que ser o melhor em tudo, né? Se você é um dentista, você tem que ser o melhor para honrar a Deus. Todo o nosso trabalho é para glorificar o nome de Deus através das nossas atitudes e ações. Só que tem pessoas que estão simplesmente se destruindo. Tem gente que não consegue dormir também porque está muito cansado. Tem gente que já dorme pensando no que eu vou fazer amanhã eu não dou conta. As 24 horas é pouca. Eu acho que se colocar 48 horas também não vai dar conta, porque as pessoas estão assumindo compromissos intermináveis que eles sabem que não vão dar conta de fazer. Estava conversando com uma amiga, né, e sempre que surge assim, a gente fala muito sobre família, filhos, né? Ele é casado, os assuntos são esses. Então ela estava conversando comigo, porque às vezes os homens hoje, eles meio que estão sobrecarregando as mulheres na questão da educação dos filhos. Por quê? Eu trabalho, eu coloco dinheiro dentro de casa, se o filho está dessa forma, a culpa é sua, que está mal educado, a culpa é sua. Pera lá, homem, a responsabilidade não é só da mãe. Você ajudou a colocar essa criança no mundo, esse jovem, esse adolescente. Você também tem que responsabilidades dentro do seu lar, porque a Bíblia diz que você é o sacerdote, é o líder, é o cabeça. Mesmo que seu trabalho seja exaustivo, seu trabalho na verdade começa quando você entra dentro de casa. É ali que seu trabalho começa. Você precisa sim cuidar de ajudar, orientar ali, educar também, sabe? Dedicar tempo ali de instruir os seus filhos nos caminhos da verdade, dos princípios e valores que são estabelecidos em cada lar. Não pode se perder isso. Tem filho aí que não respeita mais o pai nem a mãe. Tem filho que perdeu esse princípio do quinto mandamento, honrar pai e mãe. A gente precisa ensinar a eles essa importância, que quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando o próprio Deus. Quando você quebra esse mandamento, esse princípio, você está se autodestruindo. Porque um filho que obedece a mãe e pai, ele traz coroa para a cabeça dele. É uma pessoa que só vai ter benefícios na vida. Agora, se você não consegue tratar com respeito seu pai e sua mãe, o que você espera para a sua vida? Então, assim, homens, vocês aí que estão criando essa geração aí de homens fracos, de homens banana, não culpem as mulheres. Não culpem, porque está faltando a presença masculina dentro de casa. Elas precisam da ajuda de vocês. Eu sei que tem muitas mães aí que criam os filhos sozinhas, mas muitas vezes é porque teve um homem fraco do lado e desistiu, sabe?
Então seja um homem segundo o coração de Deus e cuida do seu lar e da educação dos seus filhos, porque essa responsabilidade é dos dois. E na volta de Cristo ele vai cobrar aos dois e não só a mulher. Então vamos ter mais esse cuidado aí no trabalho exagerado. Trabalho é bênção, é para o sustento ali da família, precisa-se sim trabalhar, ou a mulher ou o homem, mas vamos pontuar aí até que ponto isso está prejudicando, até onde eu posso ir. Porque eu também não sou uma máquina, eu sou um ser humano, eu canso, eu não posso trabalhar até os meus ossos doerem, igual eu fazia. Eu prejudiquei minha saúde física, emocional e espiritual na época. E prejudiquei a educação do meu filho, né, que é o mais velho. E hoje eu tento assim, eu vejo situações que eu falo assim, caramba, como eu errei. Como eu falhei nessa área. E eu tento recuperar o tempo perdido, porque nada está perdido. Enquanto a vida é esperança. Então eu tento, né, me corrigir, me policiar, tentar voltar ali atrás e mostrar que vale a pena a gente começar tudo de novo. Então é isso, gente. Trabalho demais também prejudica a família. Outra coisa que está matando os lares é o abuso físico e o abuso emocional. A gente vê, gente, muitos conflitos, tem pai e mãe que não tem paciência, vai logo descer na mão. Eu fui criada, gente, pela minha mãe e eu nunca apanhei dela. E olha que toda criança dá trabalho, todo jovem dá trabalho. Pode ser que eu não dei tanto trabalho, mas assim, ela usava os métodos de educação, funcionou muito bem para mim. Eu sei que tem casos que a mãe, né, vai lá dar a palmadinha dela, diz que interpreta a Bíblia assim, que não esconda a vara do teu filho, mas eu não vejo como uma agressão ali, verbal ou física, a ponto de machucar o outro. Porque tem situações, tem palavras que você fala que ferem tanto a alma daquela pessoa, que ele vai trazer essa ferida, esse buraco no coração para o resto da vida. Então, se você não consegue controlar a sua ira, peça ajuda a Deus. Fala assim, me ajude a me controlar. Será que eu realmente preciso falar isso? Porque no momento da raiva, parece que o cérebro, ele você não consegue dar comando, sabe, a nada do seu corpo. Então comece a orar. Senhor, será que eu preciso falar isso? Será que eu preciso agir assim? Me dê autocontrole, me dê sabedoria. Lá em Provérbios, o que mais tem é falando sobre sabedoria. Então, leia o livro de Provérbios, sabe? Coloca ali, inculque na sua cabeça, porque às vezes uma pequena palavra pode trazer uma maldição enorme, dependendo da forma que ela for colocada na vida do marido, da esposa, dos filhos. Então tenha o cuidado assim de controlar a ira de vocês. E não esperem muito do outro. Cada um tem seu tempo. Eu falei até isso um pouquinho no outro vídeo. Cada um tem seu tempo. Pare de esperar muito do outro, pare de cobrar muito, pare de se cobrar muito. Relaxa um pouquinho, sabe? Respira fundo. Surgir problema em qualquer família, senão não é família, né? Se não tem problema, não é família. Toda família, se tem criança, se tem jovens, se tem adolescente ali, vai surgir problemas porque as pessoas estão em formação. Eu falei assim, eu não nasci pronta. Eu vim de uma família cheia de problemas. Tenho minha família que tem os problemas também, não nego. Mas assim, com a presença de Deus, a gente consegue sim administrar todas as situações buscando a sabedoria vinda do alto. Porque com a correção tem que estar junto o amor. Então, mesmo no momento que você está corrigindo, tem que existir o amor ali também junto. Isso é muito, muito importante. Eu sempre falo assim, quando você não espera muito do outro, você acaba que não se decepciona, né? A nossa decepção é porque a gente exige tanto do outro, quando vê que o outro não está dando conta, que não faz aquilo, que não supre aquela necessidade nossa, a gente se decepciona demais. Então, se você parar de cobrar um pouquinho do outro, você vai ver que até você vai ficar bem. Outra coisa assim que eu acho muito importante ter uma comunicação respeitosa, gente. As pessoas se desrespeitam demais dentro de casa. Um xingando o outro, um falando de palavras assim, diminutivas, sabe? Diminuindo a pessoa, diminuindo o filho, marido, esposa, pai e mãe. Comece a ser mais respeitoso com as suas palavras, comece a proferir palavras mais de orientação, de amor, de cuidado, mas pare de ficar falando coisas ao vento, né? Palavras de baixo calão.
Eu fico triste quando eu tô passando assim, que eu vejo uma mãe corrigindo o filho, mas assim, proferindo palavras de maldição sobre a criança, sobre o jovem. Então eu sempre falo, quando você for corrigir alguém, primeiro você comece a falar das qualidades dessa pessoa, porque ele tem qualidades. Então você vai mostrar a qualidade daquela pessoa, depois você vem mostrando o que é preciso melhorar naquele determinado assunto que a pessoa está errando. Mas as qualidades, elas existem. Não existe um ser humano que não tenha qualidades. Então vamos trabalhar mais o respeito dentro dos nossos lares. Olha só, gente, eu falo assim em casa, eu sempre falo aqui em casa, né? A forma como você se comunica com Deus é a mesma forma que como você se comunica dentro de casa. A forma como você se relaciona com Deus é a mesma forma que você se relaciona dentro de casa. Porque minha comunicação com Deus é respeitosa, minha comunicação com Deus é de gratidão, minha comunicação com Deus é de abrir meu coração para Ele, falar o quanto eu o amo, o quanto o Senhor cuida de mim, que Ele me oriente, que Ele me ensine, que Ele me instrua. E assim, a nossa comunicação com Deus é a mesma forma que nos comunicamos dentro de casa. Talvez você não esteja tendo uma boa comunicação com o Criador. Talvez você até faz aquelas orações que acha que está se comunicando com Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele é diário, da hora de acordar até a hora de dormir. Porque se eu trato o meu filho mal, ou minha filha, ou meu esposo, ou né, minha família, eu estou demonstrando que minha comunicação com Deus ali tá ruim. Tá entendendo? Eu preciso demonstrar para eles que minha comunicação com Deus está maravilhosa, porque Deus me transforma a cada dia, Deus me regenera a cada dia. Como eu posso ser uma pessoa agressiva se eu tento me espelhar no Criador de todas as coisas, o meu Pai, Jesus, o meu irmão? Se eu quero me parecer com Ele, eu tenho que ter atitude semelhante à que Ele teve, que Ele demonstrou o período que esteve aqui na Terra. Então, tem na palavra dele, sabe? Gente, eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu amo as instruções que ele deixou pra gente. Então ali me fala que eu tenho que ser mansa, humilde. Ele fala que eu tenho que ter domínio próprio. Ele ali fala que eu tenho que ser honesta. Ali fala que eu tenho que ser... Tudo que eu preciso saber tá ali. Talvez você, né, só precise voltar a ler o princípio e começar a ler o seu manual de instrução. Então, se você tá aí a ponto de desistir da sua família, gente, não façam isso. Não façam isso. Lute pela sua família. Comece a mudar você, sabe? Sua forma de ver o mundo. Comece a olhar para dentro de você e comece a fazer como é que eu posso dizer? Uma reviravolta mesmo. Falar, eu preciso melhorar nisso. E se esforce. É com o tempo. A gente tem que ter constância naquilo que a gente fala. A gente promete tantas coisas, a gente não cumpre nada. É como uma pessoa que vai fazer uma caminhada, começa uma semana e para, desiste. A gente desiste muito fácil das coisas. A gente precisa seguir em frente. Não desista de você, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, mas principalmente tenha uma mente renovada. Mude essa forma brusca que você tem de pensar das coisas, você quer tudo do seu jeito, você acha que você é o dono da verdade. Pare com isso. Comece a ser mais maleável em algumas coisas, algumas situações. Comece a mudar a sua mente para o bem. Deixe o Espírito Santo habitar em você. Deixe que Deus governe a sua mente para que você consiga ter um lar abençoado e você vai ser uma bênção dentro do seu lar. Como está você dentro do seu lar? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Como é que você pode se tornar dentro do seu lar? Agora é a segunda pergunta. Mudando algumas atitudes que você sabe que está contribuindo para a queda da sua família. Então, comece a refletir, mude aí, peça a Deus, Senhor, me molda, sabe? O Senhor é que me formou, me transforma, me ajuda a renunciar ao meu egoísmo, à minha vaidade, me ajude a renunciar, ó Pai, à minha ira. Eu quero renunciar ao pecado, eu quero viver para o Senhor, eu quero que minha casa seja casa de oração, eu quero que a minha casa seja, a minha família honre ao Senhor, porque eu primeiro quero honrar ao Senhor, eu primeiro quero amar ao Senhor, eu primeiro quero dar o primeiro passo de dizer assim, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas, que me criou, que me amou primeiro. Então a sua família, como você pode estar na sua família, uma bênção.
uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, para que você também forme a sua família aí, que sua próxima família seja uma bênção. É dentro de casa que você aprende o valor da família. Então, é isso. Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!